Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Eu recebo aqui os jornalistas Eduardo Soares. Obrigado, Eduardo. Professor Du. Melhor, né? É isso aí. Mais jovem. E também o Thiago Rodrigues, que é publicitário. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, prazer. Obrigado pelo convite mais uma vez. E nós vamos entrevistar hoje a vereadora Glaucia Berenice. Obrigado por ter vindo, vereadora. Sempre um prazer e importante participar dessa mesa. Legal. E aí, já está correndo muito? Como é que tá? Porque problema a cidade já está cheia de novo, né? Cheio de problema. É. Na verdade, ainda nós estamos trabalhando internamente, revendo algumas coisas, elegendo aí novos focos, novas estratégias, né? Um trabalho hoje um pouco mais de organização, acompanhando algumas questões, mas mais interno. Ok. Quem quer começar? Pode ser eu. Pode ser, não, dou as honras. Graças. Feliz 2014 para você. Obrigada. Começando o ano aí. Vi que você veio de azul hoje, aí já veio de PSDB mesmo, né? É isso. A marca. Tá vendo? Não sabia disso, não. Tá vendo? Na verdade é porque todos falam que eu fico bem de azul. Tá vendo? Então, E fica é a mesmo. minha cor preferida. E é bom a gente entrevistar aqui as mulheres vereadoras mesmo, porque a gente vem, o homem parece que vira aquela roda do papo cueca, né? Então é bom estar com a vereadora aqui. Vereadora, eu lembro que você foi num programa de rádio com meus alunos o ano passado, se eu não me engano. Não, acho que foi no outro ano ainda, no ano retrasado, ainda, na outra legislação. E eu lembro que já estava tramitando o seu projeto da questão dos postos, das bebidas alcoólicas nos postos de gasolina, né? E até hoje a gente não viu esse andamento. Como é que está isso? Olha, esse projeto ele foi tirado de votação. Eu pedi a suspensão da votação, estrategicamente, porque eu vi que nós íamos perder, né? Nós já estávamos em processo de votação na sessão. E eu pedi a retirada para amadurecer um pouquinho mais. Eu vi que os vereadores não estavam convictos, estavam inseguros da medida, né? De assumir uma medida que, ao ver de alguns, ia contrariar alguns setores, uma grande pressão, um lobby, né? Na verdade, dos donos de postos de combustíveis. E, então, estrategicamente, eu retirei o projeto, né? Mesmo convicto da necessidade, já há um senso comum entre as autoridades da área, tanto na área da segurança como na área de saúde, já há um consenso de que quando você diminui a oferta, né, você diminui o consumo. Vários países em que houve a diminuição dos pontos, né, de oferta de bebida, você acaba limitando mais o acesso e isso limita o consumo. E essa semana, ontem mesmo, eu fiz uma reportagem da Veja, né, em que na Prefeitura de São Paulo, na Câmara Municipal, na verdade, a Câmara Municipal, ela aprovou um projeto semelhante ao meu, né, um vereador também do PSDB. Né, em São Paulo, capital. Em São Paulo, capital. Essa notícia foi veiculada ontem na revista Veja, né, online. E já estávamos pensando em fazer novas audiências públicas para debater um pouquinho mais, né, entre a sociedade. Mas em São Paulo, mesmo sem audiência, os vereadores conseguiram, né, aprovar, né, eu acho que foi um grande ganho, e agora vamos ver se a gente consegue, se intenta aqui também. Até porque a gente está com um problema grande em Ribeirão, acho que um problema de todas as cidades de médio e grande porte aí, que é violência. Isso aí está ligado de alguma forma à questão de álcool, tá, a questão das drogas, né? Isso. Eu tenho trabalhado muito na questão da dependência química, né? Eu reativei o Conselho Municipal de Álcool e Drogas, sou um dos membros, né, efetivos, e dentro da discussão das políticas públicas, tanto de tratamento, na prevenção e a educação, nós precisamos de atuar em várias frentes, né? E uma das frentes é você fazer um trabalho preventivo. E com certeza, quando a redução, né, da oferta, seguida de campanhas, seguida também de algumas ações, né, mais focais, você consegue desenvolver, né, uma redução, uma conscientização da comunidade e a redução. Né? Você vê esse resultado? Você vê esse interesse na população em geral de alguma forma diminuir essa... Olha, com certeza. Oferta de álcool, oferta de drogas. Com certeza, porque a sociedade hoje, ela está refém, né? Ela está refém de uma violência
que tem uma questão estrutural, não tem como a gente não fazer essa leitura macro-histórica, não tem como a gente fazer só uma leitura pontual, né? Pegar uma questão que é do uso abusivo de álcool e outras drogas, mas nós sabemos que é um grande disparador, né? O álcool, ele é um disparador, ele vai trazer uma série de situações que até de saúde, né? Eu também trabalho na questão do HIV, da AIDS, a pessoa, ela perde, né, a capacidade de fazer uma escolha mais assertiva quando ela está sob o efeito de álcool. Então, todas essas situações, elas podem, que trazem, né, danos, muitas vezes irreversíveis, elas podem ser evitadas se a pessoa faz um uso consciente. Problema do trânsito também, assim, Oi? Os acidentes. Acidentes. Então, hoje, a gente, muitas pessoas têm algum caso próximo na família de conhecidos que sofreram, né, com alguma situação do uso abusivo de álcool. E essa, hoje, como foi tão liberado no país, né, a indústria, o lobbying, ele é comercial, né, ele é muito, né, agressivo. Hoje, né, nós temos que repensar, assim como foi há um tempo atrás com relação ao tabaco. E para deixar claro aí, né, não quer dizer que você, eu ou qualquer outra pessoa, a gente não quer que as pessoas não bebam, não é isso, né, mas está na questão da educação, né, de que o momento beber, de como beber, isso. Acho que o país todo está preocupado com isso. E né? Outras, e também essa vinculação da bebida ao prazer, ao lazer, né, como se dependesse das pessoas serem felizes, terem uma atividade prazerosa, sob efeito do álcool, é uma grande mentira, né? Na verdade, a pessoa que ela está sob efeito do álcool e das drogas, ela perde os melhores momentos, né? Ela não consegue participar, né? E, então, todo esse pensamento, né, que foi muito imposto pela mídia, né, pela propaganda, pelos publicitários, né? Eu já ia falar, isso é culpa dos publicitários, né? Então, toda essa imagem, na verdade, é mentirosa. Virou uma cultura no Brasil, né? Que a diversão do brasileiro é churrasco e cerveja, é a diversão popular do brasileiro. Então, hoje, até o que a gente percebe, as manifestações do rolezinho, né? Não tem como a gente não falar disso. É até uma maneira, né, gritante do jovem falar, nós precisamos de cultura, nós precisamos de lazer, não temos nada, né? Então, hoje a gente se junta para beber, né? Faz uma rodinha para beber e para consumir droga, como a gente juntava no passado para jogar bola na praça, né? Nos campinhos, né? Hoje a molecada se junta para fumar um baseado, porque é lazer para ele, né? Isso podia se juntar para ir na igreja, né? Para estudar, fazer alguma coisinha assim mais útil, né? Era melhor. Então, ir para a praça, ir para a praça, fazer um rolezinho na praça, né? Você vê a capacidade de organização, né? Quando você não tem uma liderança positiva, a liderança negativa, ela consegue aglutinar para coisas destrutivas. Então, o que falta também são lideranças positivas. Novas lideranças que vão trazer realmente essas outras possibilidades, vou mostrar outros espaços. Né? Aliás, até falando em universidade e faculdade, por exemplo, aqueles trotes. Sim. Existem os trotes que são negativos, violentos, mas tem algumas lideranças que falam, o nosso trote vai ser doar sangue, vai ser... Pintar uma instituição. Então, quer dizer, então, a gente cai nisso, na liderança. Na liderança. Então nós estamos mal de liderança ultimamente. E uma das coisas, aí já vou fazer, né, um pouquinho de divulgação do meu trabalho, né? Nesse último mandato, último ano do meu segundo mandato, né, eu já comecei a trabalhar de forma diferente, né? Nós estamos trabalhando muito na formação de lideranças, né? Então não lideranças não políticas, né? Mas lideranças mesmo para entender a sua comunidade, saber quais são as demandas, os caminhos, né, para alcançar a resposta, né, pelo menos um caminho de ser porta-voz da sua comunidade, das suas necessidades, né? Então a gente tem trabalhado muito isso porque a gente sente uma carência, né, de novos líderes, né, pessoas que vão assumir, aí entra o paternalismo do político, né, que chega como o salvador da pátria, aquele que vai resolver os problemas, e na verdade é uma ilusão, né? É a democracia participativa. E aí a gente tem trabalhado muito nesse sentido e tem sido uma experiência que eu tenho certeza que nós vamos colher belos frutos, espero muito. Tem lugares e instituições,
tanto internacionais quanto no país, você deve estar dentro disso aí, que você sabe que elas trabalham, inclusive, na formação dessas lideranças, auxiliam na formação desses líderes de comunidades, inclusive dando capacidade humana, ferramental humano mesmo, para que eles consigam, de alguma forma, integrar projetos, participarem mais da questão política da sua região e tudo mais, inclusive com intercâmbio de troca de projetos. Isso. Né? E a Câmara Municipal agora, os senhores aprovaram agora também a Escola do Parlamento, que também é mais uma ferramenta que vai instruir essas lideranças também. Né? É importante você, quando eu sento com uma comunidade que me traz uma demanda, né, eu procuro mostrar o que tem de potencial, a organização, né? Na verdade, o vereador ele faz os requerimentos, ele faz as solicitações, mas a comunidade ela pode se organizar, né? Uma associação de moradores, né? Ela pode ter uma outra formação, né? Ela pode ter uma ressignificação. Né? E a partir daí, né, ser de fato um porta-voz da comunidade. E aí eles podem se organizar, eles podem conseguir recursos, eles podem fazer tantas coisas, conseguir recursos até de imposto de renda, né, de receita de renúncia fiscal, do ICMS. A gente mostra todas essas... Isso otimiza o trabalho. Otimiza. E dá liberdade, inclusive, para que eles sejam esses agentes de transformação. De fato, é empoderamento mesmo, né? Saber que é possível fazer, né, a partir deles e para eles, né, não ficar só dependendo, sabe, do poder público ou de alguém que vai fazer por eles, né? Então tem sido uma experiência muito interessante. Tá, mas vamos atualizar aqui as informações. Vamos lá. Eu li no jornal de hoje que a senhora está meio brava entre aspas aqui, chateada com a prefeitura com relação aos trenzinhos. O que está acontecendo? Sim. O projeto foi aprovado, não foi? O projeto foi aprovado depois de um trabalho assim, que foi, na verdade, fruto de uma discussão no Ministério Público, né? Porque nós temos um abuso hoje, uma atividade que ela não é regulamentada, né? Nós temos uma série de irregularidades que são praticadas pelos donos, não todos, né? A senhora não é contra a atividade deles, né? Não, de forma alguma. Na verdade, hoje nós temos até muitos empresários que vêm de fora da cidade, exploram, né, essa atividade aqui, né, na cidade de Ribeirão Preto, não geram recursos para a cidade, né, porque os impostos são pagos em outras. E, na verdade, tem causado uma série de transtornos, né, para a população. Entendi. E houve todo um trabalho muito bem feito junto à fiscalização geral da prefeitura, polícia militar, especialistas de trânsito. Foi uma lei que a senhora acordou e falou, vou fazer isso? Não, nós fizemos primeiro, nós fizemos uma comissão especial de estudos, nós sentamos, debruçamos sobre todas as questões. Eu lembro que os donos foram chamados aqui para opinar, isso, diversas vezes. Então, assim, todos os protagonistas participaram, desde quem atua, né? Entendi. Que é o dono e o proprietário do trenzinho, a fiscalização, a polícia militar que vai atuar, só que a lei previa 90 dias para regulamentação, né? Ok. Já se passaram 180 dias e nada. Né? Então, e agora? E agora nós estamos conversando, já conversamos no final do ano passado, sentamos junto com a Secretaria de Governo, foi rascunhado um projeto de regulamentação, um decreto, né, de regulamentação, infelizmente não foi publicado, né? Nós vamos novamente voltar ao Ministério Público porque havia um termo, né, que foi assinado, não foi um TAC, mas foi uma discussão e um acordo que foi feito, né, com o Ministério Público. Eu já informalmente, eu já falei com o Dr. Naú, né? E agora nós vamos informá-lo, que na verdade a lei ela não foi regulamentada até o momento. E eu sou muito assediada pela população, né? As pessoas me ligam, mandam e-mail, me procuram, falam, olha, vereadora, o trenzinho está aqui, é meia-noite, é 1h da manhã, está passando, né? E são crianças trabalhando, adolescentes trabalhando em situação insalubre, perigosa, né? Então, são uma série de situações que hoje nós temos uma lei já aprovada, só precisa de regulamentar. A Polícia Militar não tem como trabalhar, né? Nem a fiscalização, se não houver um decreto, senão que vai prever sanções, então qual tipo, né, de sanção que esse empresário vai sofrer, e os que vêm de fora também, né, não vão poder atuar no município. Então, foi uma lei muito bem elaborada, né? Mas falta vontade política. Né? Falta alguém acordar aí? Falta, né? Falta sair da estação, né? O trem. Cedo, né?
Vereadora, mudando um pouco de assunto, mas ainda usando como base essa proximidade da população, essa discussão, as audiências públicas, uma audiência pública que ocorreu no final do ano passado foi referente à inclusão do assistente social e do psicólogo nas escolas. Né? Eu queria saber em que ponto está isso, né? Até que ponto foi essa discussão, quais foram os tópicos levantados, e se existe essa possibilidade, porque me parece ser uma excelente ideia. Né? Mas em que ponto está isso? Olha, nós escolhemos um outro caminho agora, uma outra estratégia, né? Nós estamos agora sensibilizando, né? Tanto os gestores não foi possível sensibilizar, né? Nas audiências públicas a gente não conseguiu, infelizmente, a sensibilidade. Nós já mandamos a indicação, né? Já conversamos sobre isso. Mas nós estamos tentando trazer os profissionais, né, os professores, né, para entender que o assistente social psicólogo ele vai fazer parte, né, da equipe técnica multidisciplinar daquela escola como um apoio, né, e os pais também, né, os pais entendendo, né, que é mais um profissional que vai ajudar nos problemas que ele enfrenta com seu filho na escola. Então a gente tem feito esse trabalho, né, tentando sensibilizar. Então são sindicatos de professores, o SIMPAI, todos hoje, né, os órgãos da categoria, a gente tem tentado trazer para discussão, né, e também os próprios pais. E temos trazido experiências, né, de outros municípios, né? Nós temos Limeira, né, foi uma cidade que implantou isso. Lá são mais assistentes sociais, né? A gente quer, né, que aqui também psicólogos e outras demandas, né, como o fono, né, a fonoaudióloga também, né, tem hoje, eu estava ontem conversando com uma mãe e falou, olha, meu filho, assim, com um problema gritante, né, de fala, ele vai uma vez por mês na fono, né, no serviço público daqui de Ribeirão Preto. Quer dizer, não vai resolver esse problema nunca, né? E aí a criança começa a sofrer bullying na escola, né? Começa a apresentar uma série de dificuldade na aprendizagem. O desinteresse. Aí tem a questão, né, essa criança já vai ser, de alguma forma, ela vai perder o estímulo, acaba aumentando a questão da evasão escolar, né, do abandono, do fracasso escolar. Então são tantas ações preventivas que podem ser feitas, às vezes com um profissional, com 3 profissionais, né, que a gente está querendo uma equipe que não precisa ser muito grande, né, nós fizemos a divisão aí do número de escolas e um número de profissionais por demanda. Então, nós não teríamos um número excessivo de profissionais. Nós já tivemos esse programa no passado, que era o antigo PROASE, com ótimos resultados. É isso que eu ia perguntar, se não existe nenhum projeto piloto, não implantar isso em um bairro, em uma escola para ver os resultados? Não, hoje nós temos psicólogas que estão, assistentes sociais nós não temos na educação. E as psicólogas, nós tínhamos 2, uma aposentou, e eu não sei se a segunda foi reposta, né, a função, o cargo, mas a cidade cresceu, o número de unidades escolares aumentou, mas nós não tivemos a disponibilidade de profissionais. Então, nessa luta tem o Conselho Regional de Serviço Social, o Conselho Regional de Psicologia e agora também o Conselho de Fonoaudiologia. Então, nós estamos aí trabalhando com esses núcleos, né, de profissionais para tentar trazer um entendimento, né, para que a lei, se a lei for aprovada, né, porque assim que vindo do executivo, né, a competência do executivo, que haja um consenso entre os profissionais, né, para acolher. Os estagiários, Glaucia, então, os entram também para contribuir de alguma forma, né? Agora mas, eles vão trabalhar, não é o profissional, né, e ele precisa da supervisão, né, então tem que ter o profissional. Nós temos o NADEF hoje, que é um núcleo de atenção especializada para crianças com deficiência, mas ainda é tímido, né, perto da demanda que Ribeirão tem. Né? Nós temos hoje muitos problemas até ocasionados pelo uso de álcool e drogas pelos pais, crianças que já apresentam distúrbios, e você pode detectar precocemente, você pode
fazer um atendimento prever um atendimento para essa criança e evitar, né, que essa criança venha depois desenvolver uma série de comportamentos desajustados, que é muito mais caro lá na frente, né? Toda ação preventiva, na verdade, ela tá atuando para que o Estado não tenha que fazer depois uma atuação muito mais cara, mais especializada, né? Mais no futuro. Mas falando em ação preventiva, eu me lembrei de um assunto importante. É sobre a violência em Ribeirão Preto, a violência no Brasil todo. Mas se tratando de Ribeirão Preto, eu li uma matéria onde o grande motivo, né, a grande razão é o aumento da violência e do uso de drogas pela parte dos jovens e adolescentes. E existem medidas socioeducativas, mas acredita-se que a impunidade é o que estimula o jovem a continuar nesse mundo de drogas e violência. As medidas socioeducativas, até que ponto elas realmente resolvem o problema? E o fato de não enviar os jovens para uma reclusão, né, para a Fundação Casa, é porque existe uma lotação máxima, não existe um outro lugar? As medidas socioeducativas, elas são implantadas porque elas realmente são a melhor opção, ou elas são implantadas porque não existe para onde enviar esses jovens? As medidas socioeducativas em meio aberto são as melhores opções que existem. Porque você vai trabalhar com o adolescente no meio dele, fazendo com que ele entenda o apelo que muitas vezes o consumismo, a droga, o tráfico faz a ele. Mas você tem que ter ferramentas. O grande problema é que nós não temos uma rede de atendimento que dê conta de todos os aspectos de necessidade dessa criança, desse adolescente. Você não tem uma escola que acolha. Então hoje o juiz manda que a escola acolha, né, esse adolescente, e aí tem todo um processo de exclusão desses professores que não se sentem preparados, porque também eles estão desassistidos, estão abandonados, né? Então é mais um adolescente com muito problema, ele já tem 40 adolescentes numa sala superlotada. Você não tem estrutura de lazer para esse jovem, então aí o lazer dele mesmo, adrenalina, toda aquela energia que ele tem, é correr da polícia, é fumar um baseado, é isso aí que o menino tem para fazer de esporte para ele, lazer, é correr da polícia, né? Porque nós não temos praça de esporte. Então o lazer dele é mais centralizado, nós temos vários pontos da cidade onde você poderia implantar projetos. No meu primeiro ano, como eu sempre trabalhei na área da infância, né, você chega na vereança assim, vou, né, tentar, né, colocar em prática, apresentar pelo menos. Então nós mapeamos alguns espaços da cidade onde você poderia montar núcleos, né, de esporte, prática de esporte, onde já tem, né? Nós temos ali no CSU, na Vila Virgínia, um espaço privilegiado, né? Precisa de investir ali, fazer um polo, né? Mas um polo de excelência, né? Não uma coisa meia boca. Já existiram também, não existem mais. Não existem mais. A Vila Tecnológica. Nós temos ali no Alto do Ipiranga, na Escola Vigílio Salata, nós temos uma estrutura fantástica, que era um antigo clube, né? O Clube do Ipiranga, para a população do Ipiranga. Nós temos na Estação do Alto, que funcionou. Eu levava crianças. Esse Salata aí, ele continua na escola municipal, mas está praticamente abandonada. Eu vou fazer uma matéria, acho que uns 4 anos atrás da sala. Continua do mesmo jeito? Continua do mesmo jeito. Beleza? Né? Então, se você precisa de investir maciçamente, você tem que dar oportunidade, porque o grande problema do jovem é a falta de oportunidade. Ele não tem. Hoje você falar para ele, olha, tem um curso, né? Mas o menino já está com 14, 15 anos, ele já está ganhando muito vendendo droga, sabe? Ele ganha R$1.000 por semana. Então, como você vai convencê-lo a trabalhar 8 horas por dia lá durante o mês todo para ganhar um salário mínimo? Compreendo. Agora, você poderia ter trazido para esse menino valores quando ele era mais jovem, sabe? Mostrar outras perspectivas para ele. Se tivesse um psicólogo social na escola dele. E outras oportunidades. A gente vê, essa semana mesmo em casa, né? A gente fica assistindo tudo que... Eu vi uma experiência no Fantástico de um professor de bandas, né? No Amapá, né? E olha, ele está fazendo verdadeiros milagres, né, com os jovens daquela região tão carente através da música, né? Por que a gente não consegue implantar um projeto Guri aqui? A prefeitura não disponibilizou recursos. É parceria Estado e prefeitura. Nós precisávamos de um espaço mais privilegiado, mais amplo. O projeto Guri está exprimido numa casa pequena,
pequena do alto da cidade. Então, eu acho interessante algumas coisas. Desculpa, eu tava aqui, entra em umas áreas que a gente atua também fora daqui. Por exemplo, vou falar de Ribeirão. Em várias igrejas, tanto evangélicas, católicas e outras religiões também, que tem esse tipo de trabalho com os jovens, mas não tem apoio de ninguém. E ainda quando vai pedir para fazer uma coisa, é barrado. É verdade. Será que não tem essa necessidade de parcerias, né? Eu tive com o ex-secretário de Educação de Jaboticabal, conversando uns dias atrás. Ele me falou, sabe o que eu fiz, Láucio, quando eu fui secretário de Educação? Eu peguei as igrejas têm salas de aula, né, onde dá o catecismo, tem a escola bíblica, então eles têm uma estrutura. Eu tinha templos que ficam vazios a semana toda. Só precisava ter uma parceria para fazer só usa de domingo, sábado e domingo, para o catecismo, para a escolinha bíblica. Ele fez parceria com as igrejas e a jornada ampliada ele fazia na igreja. Então ele dava o professor, o lanche. E a igreja cedia o espaço. E funcionou. É verdade. Projetos que muitas vezes funcionam. Funcionam muito bem. O espaço fica ocioso. Será que as pessoas vão para o governo? Ninguém vai à igreja, ninguém participa de nada? Mas às vezes o que a gente percebe é uma visão muito limitada, né? Muitas vezes muito fechada, né? E nós precisamos de criatividade. Né? Nós temos que ser criativos e romper também com alguns preconceitos, com alguns paradigmas, porque existem às vezes pessoas que têm feito um bom trabalho, mas porque é devocional, é de igreja, né? É de religião, então já coloca aquele, então não pode misturar porque tem que ser laico, não pode misturar. Ora, existem trabalhos, a música, né? As bandas das igrejas da Assembleia de Deus, nós temos verdadeiros maestros, né? Que tem assim, estão formando músicos. Eu sei porque eu tenho parentes que são que aprenderam, né? Aprenderam na igreja e hoje estão tocando em banda. Tem uma orquestra sinfônica evangélica, não é isso? Não sei se o nome é esse mesmo, mas tem uma orquestra evangélica formada de várias igrejas. Tem banda marcial do budismo. Eu passei ontem, por exemplo, vi uma banda da Igreja Católica tocando no calçadão. Então as pessoas falam assim, não tem cultura, não tem isso. Mas e se esse pessoal fosse dado um apoio para eles ocuparem as praças de fim de semana? Outro dia eu estive com a Aline, repórter na Praça Central aqui, a Praça 15, né? E um cidadão lá reclamou, falou assim, eu tenho saudade de quando tinha as músicas aqui que a gente dançava. Hoje não tem nada, então fica cheio de drogado. Mas se a gente desocupa, alguém vai ocupar. Agora, a prefeitura não precisava gastar com isso. É só chamar essas comunidades, associações, sejam elas budistas, católicas, evangélicas. Cada um tem a sua porção. Tem, né, os seus trabalhos de formação, então tem uma formação musical, às vezes teatro, dança, e não tem onde apresentar, né? E é assim, e as crianças precisam apresentar isso, trabalhar a autoestima das crianças. Uma verbinha para montar um palco, iluminação, alguma coisa, não é muito caro. Você dá estrutura, né? Muitas vezes eu faço eventos de combate à pedofilia, contra a dependência química, e eu trago as bandas, bate-lata de uma instituição lá do tal lugar, um pessoal que dança. Essa bate-lata é fantástica, eu já tive a oportunidade de assistir, é fantástico. Então assim, eles vêm com uma boa vontade, você tem que arrumar um lanche para eles, um transporte. E eles têm poucas oportunidades de mostrar o trabalho deles. É questão de fomento e difusão, né? Que é uma coisa necessária. Isso não é só que precisa. Investimento. Que imagina, só que nós precisamos. Essas bandas itinerantes, todo sábado numa praça. Mas isso é liderança. Isso é liderança. Tem que ter pessoas que ocupam os espaços, né, de decisão, mas que têm essa capacidade de liderar o processo, de fazer a coisa acontecer. Mas precisa ter verba também, vereador. O secretário Maraca lá, que... Mas ó, vem cá. Pelo menos é o que eu ouvi, né? O Maraca, que inclusive foi daqui. Não tem verba, não tem nada, não tem dinheiro. Sim, a secretaria não tem verba, tanto da esporte como da cultura. Esporte, não tem verba, não tem verba. Só que a cidade tem verba. A cidade tem muito orçamento, né? A Secretaria da Educação tem muito orçamento, 25%. Teve uma época que estava até inventando moda. Eu lembro uma vez que iam construir um aquário, né, no bosque municipal para educação ambiental,
né? Com recursos da educação, é lógico, educação ambiental, mas será que um aquário, né, ele é uma prioridade? Será? Né? Quantas crianças terão acesso então, é uma questão de gestão aí. É uma questão de gestão. Sensibilidade. Eu acho que é uma questão de você usar, né, de mais criatividade, ampliar um pouquinho, sair do lugar comum, né, ampliar um pouquinho, saber que as comunidades têm muita riqueza na comunidade. Tem mesmo. Tem muita coisa boa acontecendo. E muitas pessoas, elas acabam perdendo, né, até a motivação por falta de apoio, por falta de visibilidade, né? E o trabalho, quando ele é demonstrado, né, ele vem a público. Tem um empresário que gosta, né, que saiu da comunidade, viveu uma carência, né, material na sua infância, quer investir, né? Você tem que fazer esses encontros acontecerem, né? Mas não existe esses espaços de aí não tem promoção. Espaço para o rolezinho no shopping. Vamos para o rolezinho. Vamos voltar. Exatamente. Quer dizer, falta talvez essa discussão e esse debate do que cada comunidade, de forma específica, ou tem que funciona, ou esses anseios deles, né? Porque, na verdade, muitas vezes você dá algo que não precisa, né? E muitas vezes o que precisa não é feito. Então, esse debate, essa discussão, acho que é importante, senão acaba no rolezinho, né? E aí tem-se essa visão de que não se quer parte da sociedade aqui dentro de um lugar elitizado e tudo mais, o rolezinho, né? Foi realmente a falta do que fazer, a falta de não ter outras opções. Então nós vamos... Não só isso, né? Você falou uma coisa interessante. Acontece umas coisas assim, onde eu moro, no Jardim Paulistano, tem uma praça lá que tem iluminação, tem tudo, e mato. Não tem uma calçada, não tem um banco, é um terreno baldio com iluminação. E eu passo todo dia ali e falo assim, gente, por que puseram iluminação aqui? Pra quê? Pô, e se fizesse lá uma pista de skate, seja lá o que for, alguém ia aproveitar, mas as coisas parecem que vão e param. Ou andam só para um lado, né? Então, vamos colocar um pouquinho mais de luz que vai resolver o problema da segurança, né? Vamos dar um tapinha aqui. Então, muitas vezes, se você não tiver uma ação conjunta, não vai ter um resultado. Tem um posto de saúde que não acaba nunca aí num bairro. Que eu passei em frente, não lembro nem onde é. Castelo Branco ali. Eu não sei, eu passei em frente Santa Cruz, que tá lá com uma placa lá e não vira, não sai, não anda. Daqui a pouco vai ter que fazer tudo de novo. Então, a gente vai cair naquela questão da situação da prefeitura. Agora não tem dinheiro, não tem como fazer, e como é que fica agora? E a vereadora Glaucia, aproveitando a pergunta, como é que fica, né, trabalhando na oposição, com agora este ano Copa do Mundo, a gente vendo que os olhos estão todos voltados como se só a Copa do Mundo existisse, né? E a gente fica pensando, né, o nível de investimento. Eu estava lendo uma reportagem, o calçadão vai ser uma boa maquiada, né, a gente está sofrendo com esse calçadão. A população não importa, as pessoas caindo, os idosos se machucando, não importa, mas os franceses vão chegar, vamos maquiar, vamos resolver o problema, né, porque os franceses vão estar aqui. É uma visão que você tem, né, você tem uma visão de administrar a cidade para o bem-estar do seu cidadão ou para o olhar de fora. Né? E todo investimento, quando você, eu penso dessa forma, né? Quando se fala em metas de Ribeirão alcançar, né? Eu quero que se torne-se uma região metropolitana, mas quando se estabelece, nós queremos 1 milhão de moradores, né, na cidade de Ribeirão Preto, falei 1 milhão de problemas, né? Porque a cidade que hoje não consegue, né, com 670 mil habitantes, não consegue prover o mínimo de saúde, educação e infraestrutura, que vai fazer com 1 milhão. A arrecadação vai aumentar com certeza, nós vamos receber mais recursos, porque a cidade tem aumentado sua capacidade de arrecadação. Isso é incontestável. Agora, a capacidade também de gestão tem sido desastrosa, não proporcionalmente a capacidade de arrecadação que vem aumentando, a capacidade de gestão desse recurso tem sido inversamente oposto. Nunca se deveu tanto, nunca se cancelou tantos empenhos, tantas ordens de pagamento como agora. Então, nós temos uma grande preocupação com a forma que essa cidade tem sido administrada, e não tem sido, desde o meu primeiro mandato, a gente tem falado muito sobre isso, né?
que nós precisamos tornar mais eficiente a administração. Hoje nós estamos na época, sabe, de buscar a eficiência administrativa, de incorporar outros instrumentos tecnológicos para agilização, para controle, e a gente não percebe isso, né? Aproveitando a pergunta dele, esse ano, 2014, a oposição vai ter mais trabalho, vai ter que gritar mais alto, porque a coisa está ficando feia? A oposição vai estar mais junta? Olha, com certeza, eu acho que o ano passado a gente já teve nós tivemos um bom, né, foi engrenando aí, né, o Marcos Papa, o Beto, né, voltando, e dos que ficaram, né, o Maurício Gasparini também, né, a gente não vinha daquele trabalho que a gente tinha com Silvana, Gilberto, né, que já estavam, a gente já tinha 4 anos de trabalho. Acho que foi um bom teste, né? As ações conjuntas, mas com certeza, o Ricardo Silva também, né? Com certeza esse ano a gente vai estar tendo, né, um olhar de mais apurar, né, um pouquinho mais. Mas o grande problema, né, é o outro lado, né? O que se faz. Hoje mesmo eu vi uma reportagem no Jornal da Cidade falando sobre a questão da moradia, né? Que as casas são comercializadas. Meu Deus, eu denunciei isso há 2 anos atrás, né? 2 anos para se virar manchete. Aí mandei a propaganda da corretora, né? O panfleto que ela distribuía ali no Paulo Gomes Romeu. Então as coisas demoram muito, né? O vereador ele aponta, né, uma irregularidade, ele fiscaliza, né? Mas a resposta é muito demorada, sabe? É muito demorado. E aí o problema ele vai se cronificando, e aí fica mais difícil, né? Nós precisaríamos de ter mais efetividade, as ações precisam ser mais rápidas, né? O Ministério Público tinha que ser mais ágil para resolver, né? Ou para responder, pelo menos, né? Se não vai resolver, responde, né? A gente vai buscar outros caminhos, né? Às vezes a gente entra numa representação, demora 2 anos para começar, lento, né? A denúncia que eu fiz do Corpo de Bombeiros, mais de 1 ano. Não tive resposta até hoje, né? Outras do DAERP também, mais de 1 ano a venda dos terrenos do DAERP. A prefeitura já pegou mais dinheiro da DAERP e a gente não teve ainda resposta. Essas coisas são desanimadoras. Uma pergunta, o Sérgio vai me matar por causa do tempo, mas queria só que você dissesse rapidamente, assim, como é que tem sido essa comunicação com o Estado? Já que você, de alguma forma, é do PSDB também, a gente vê pouca ação dos nossos deputados, do governador, né, em Ribeirão, e ainda quando existe são medidas paliativas. A gente vê a questão aí dos presídios sendo construído aqui, base da polícia sendo fechada. Como é que você vê essa situação aí? Olha, eu fiz a minha culpa no final do ano, chamei minha equipe toda, né, sentamos e conversamos. Eu fiz, né, enquanto vereadora do PSDB, né. Eu acho que eu foquei muito nas questões do município, que é a minha área, né? Você julga que tem mais atuação na sua área de atuação, né? Que é municipal. Mas também, né, deixando de fazer frente às questões do Estado, né? E eu fiz essa reflexão e admiti que muitas vezes eu busquei, em muitas situações, a questão do HC, né? Em várias situações a gente conversou das bases, né? Mas ainda essa participação tem sido muito tímida, né? Eu, enquanto vereadora Glaucia Berenice, né? Eu tenho um desafio novo com relação da minha relação com o governo do Estado esse ano. Tenho um desafio de me aproximar mais, né? De tentar me fazer mais ouvida. Ano de eleição é mais complicado, né? Mas a gente vai aprendendo com os erros, né? E também quero fazer essa reflexão com os nossos outros vereadores, os deputados. Eu tenho uma ótima parceria, né? A gente leva as demandas, a gente apresenta, né, algumas questões, as respostas têm vindo, né? Mas eu acho que tinha que ser de forma um pouco mais efetiva.
Nós temos conseguido recursos também, né? Mas eu acho que a gente deveria agir, tem que mudar a forma de atuar, com certeza, Eduardo. Essa reflexão e essa minha culpa eu fiz nesse final de ano. Ok, vereador, nós temos só mais 3 minutos. Eu gostaria então que agora, de maneira livre, que a senhora quiser falar, para o seu eleitor ou para o munícipe em geral, dá o seu recado aí para esse ano, o que a senhora está planejando, o que as pessoas podem esperar da senhora. Bom, primeiro desejar a todos, eu devia ter feito no início, né? Vai tempo, né? Desejar realmente a todos um ótimo ano, um ano diferente, né? Eu tenho, a cada ano a gente faz aí, né, uma reflexão, medita sobre o ano que passou, estabelece novas metas, estabelece outras estratégias também, porque às vezes as metas são as mesmas, né? Os projetos são os mesmos que a gente não alcançou, mas a gente estabelece outras estratégias para alcançar os nossos objetivos. E eu quero continuar sendo a vereadora combativa, que tem uma visão crítica, não a crítica pela crítica, mas a crítica da forma construtiva. Dentro da minha avaliação, eu acho que tenho apontado, não tenho certeza que dentro da que eu tenho apontado de crítica, eu tenho apontado também caminhos para a administração. Tenho trabalhado numa proposta sempre muito de melhoria da qualidade de vida das pessoas, focada na saúde, na educação, na atenção das pessoas que são mais vulneráveis. E eu quero continuar sendo esse porta-voz, né? A minha meta é essa, né? Meu mandato é baseado num provérbio que está na Bíblia, um provérbio que é muito sábio, né? De quem está no poder. Quem está no poder tem o dever de ser porta-voz daqueles que não têm voz, né? De defender o direito de quem não tem direito, principalmente quem está no legislativo. E eu quero continuar, buscar, essa é a minha meta, ser porta-voz, ser realmente uma voz de defesa daqueles que não estão sem defesa. E que o meu eleitor possa olhar para mim com esse olhar crítico, me ajudar, né, a alinhavar e alinhar cada vez mais dentro daquilo que eu me propus assim enquanto vereadora e me ajudar, né? Você me ajuda muito, eleitor, se você me critica, se você liga no meu gabinete, me manda aqueles e-mails que às vezes a gente fica meio chateado, mas com certeza me leva a refletir, a meditar e rever, né? Eu quero continuar nesse caminho e conto com a ajuda de todos vocês, porque eu estou aqui para representá-los, não estou aqui para fazer algo para mim, estou aqui para fazer algo pela cidade, por você. Obrigado, vereadora, pela sua participação no programa. Viu? Obrigada, e eu quero estar sempre aqui, sempre me chama, que eu gosto de participar e sempre tem um bom retorno. A TV Câmara é muito ouvida, né? Muito assistida, né? E então eu gosto muito de participar, é sempre muito agradável, a gente nem viu o tempo passar, né? Obrigada, Eduardo, viu? Por a gente se rever novamente. Muito bom. E o Thiago também. Isso. Tiago, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Sérgio. Obrigado, professor. E você que está assistindo ao vivo agora pelo canal 61.4, você poderá rever essa entrevista através do sistema TAP de televisão em horários alternativos. Obrigado pela sua audiência, continue com a gente. Tchau.